A Fundação COGE, mais uma vez, tem o prazer de receber Luiz Fernando Paroli, agora na sua própria casa aqui na PPSA. Aliás, um visual que depois, durante o vídeo, a gente vai mostrar para vocês. Mas o assunto, um pouco diferente daquele papo que a gente teve lá na Light, hoje a gente vai falar de crise. O seu tempo está sendo, obviamente, bem solicitado com tudo isso. Eu queria começar com uma visão sua, pessoal, de como a gente está sendo impactado por essa guerra no Irã. Bom, primeiro, prazer estar aqui com você de novo, conversando um pouquinho. Dessa vez o assunto é menos ameno, né, do que da outra vez. Da outra vez a gente conversou bastante, foi legal, falamos mais do setor elétrico, da trajetória do setor e tudo mais. Mas dessa vez, agora no setor energético como um todo, falando de petróleo, realmente nós estamos numa crise mundial que talvez precedente para essa crise só na década de 70. Né? 20% do óleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Então, realmente, quando você tira 20% da produção de energia do mundo, do seu fluxo normal, e não é um produto que é altamente estocável, né? Então os países têm estoques estratégicos, mas esses estoques não duram tanto tempo assim, né? Você gera um impacto mundial. E quando você fala de energia, esse impacto vai direto no bolso das pessoas, que isso é um problema seríssimo. Então, todas as perspectivas de inflação que a gente tinha previsto no mundo, elas estão sendo alteradas, né, pelos órgãos internacionais e pelos países também, e alteradas para cima. Então, eu acho que é uma crise que foi provocada, né? Não era necessária, talvez, essa crise. Eu acho que se os Estados Unidos gostaria mesmo de fazer algum tipo de intervenção no Irã, ele tinha outras maneiras diplomáticas para poder fazer essa intervenção, sem ser estritamente uma guerra. E isso, de fato, está atrapalhando o desenvolvimento do planeta. Eu acho que o acesso das pessoas à energia vai ficando limitado, os preços vão aumentando, os preços dos alimentos a partir disso, e gás também, que também passa pelo estreito, é um outro produto que tem a ver com a produção de fertilizantes. 20% dos fertilizantes do mundo nitrogenados são fabricados no Irã. Então também tem um impacto sobre fertilizantes, portanto, na produção de alimentos. Então, além de uma crise energética, isso pode estar, que leva à inflação, o aumento do preço leva à inflação da energia como um todo, também uma crise de alimentos pode acontecer em função dos fertilizantes. Então, falando como um mundo, nós estamos passando por um momento muito delicado mesmo. E o Brasil vem reagindo a essas condições. O Brasil, de fato, tem uma condição privilegiada. É lógico que nós estamos sendo afetados, mas temos uma condição privilegiada, porque a gente tem uma produção de petróleo nacional altíssima. A PPSA tem uma participação importante já. A PPSA, esse ano, se tornou o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil. A gente só perde para a Petrobras, obviamente, e para a Shell. A gente já passou a Total na produção diária, né? Então, possivelmente, ao final desse ano, nós nos consolidaremos como o terceiro maior. E no ano seguinte, a gente vai estar ali disputando com a Shell na produção. Então, eu acho que, assim, se o Brasil não tivesse feito todos esses investimentos, se preparado, se a Petrobras, como empresa nacional, como empresa até controlada pelo governo, se ela não tivesse participado e investido em tecnologia e buscado essa produção em águas profundas, onde a gente é especialista no mundo, e investido muitos anos de pesquisa e desenvolvimento nessa questão, a gente estaria numa situação bem mais complexa, bem mais difícil. Então a gente tem que enaltecer todos os investimentos que foram feitos e, mais uma vez, enaltecer a riqueza do pré-sal no Brasil. Como empresa responsável pela produção do pré-sal nacional, é com muito orgulho que a gente fala isso, que o Brasil abriu suas fronteiras quando descobriu o pré-sal e quando desenvolveu a tecnologia necessária para a exploração desse óleo e com preços competitivos, como a gente vê agora, a gente vende para o mundo inteiro.
Tem aquele célebre ditado onde a crise há oportunidade. Diante de tudo que você disse que o Brasil se preparou, a questão do pré-sal, de todas as pesquisas e investimentos, a gente pode imaginar que nesse cenário todo há como a economia se sustentar, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar essa crise, mas falando em todos os ambientes, ou seja, a questão da energia, a questão do alimento que chega até a mesa das pessoas, porque o combustível gasto por esse traslado, né, de comida, de tudo, como é que funciona tudo isso? Ou seja, há como a gente pensar que há uma oportunidade nisso para o país, inclusive se fortalecer nesse cenário? Olha, é muito triste a gente dizer que uma guerra pode ser uma coisa boa, né? É muito triste a gente dizer que a morte de milhares de pessoas ou um país atacar o outro possa ser comemorado. Isso acho que não dá para... Nada vale isso. Nada vale isso. Esse é um ponto que precisa ser ressaltado. Mas, por outro lado, isso estando acontecendo, né, que não foi uma decisão nossa e nós não contribuímos para isso, e o Brasil já se posicionou contrário a essa situação, eu acho importante dizer que, de fato, para o Brasil, isso acaba se tornando uma oportunidade. Vou fazer uma análise aqui, voltando um pouco à questão da reserva estratégica que os países têm. Então, países da Ásia, por exemplo, Japão, China, Malásia, Indonésia, todos eles, pela proximidade, têm um percentual do óleo que eles usam, ou seja, do petróleo, do combustível que eles usam lá, um percentual muito grande que vem do Oriente Médio, muito grande. Vou dar um exemplo aqui do Japão. 95% do óleo do Japão vem do Oriente Médio. E nós estamos falando da terceira ou quarta economia do mundo, né? Então, assim, o consumo é muito grande, a necessidade é muito grande, e as pessoas precisam disso para se aquecer, para se locomover, para produzir. Elas precisam disso o dia todo, né? Então, é fundamental a gente pensar que esses países, a partir desse acontecimento agora, eles vão fazer uma reestratégia de como se abastecer. Então, eu fui procurado pelo embaixador do Japão, e ele virá aqui na PPSA para a gente conversar sobre como eles vão participar do nosso próximo leilão. Nós vamos ter um leilão agora dia 15 de abril de 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões de barris, que são cargas que não foram vendidas no nosso grande leilão, e que eles querem muito participar. E no nosso grande leilão, que provavelmente será em junho, julho, nós vamos vender mais de 100 milhões de barris, eles estão muito interessados em participar. Que isso gerou para eles uma necessidade. Porque isso gerou para eles, mais do que uma pressão por preço, uma pressão por sobreviver. Deixa de ser uma questão de preço, o óleo, para ser uma questão estratégica para o país. Eu não consigo sobreviver se eu não tiver mais óleo. Então, quando eles saírem, agora, depois da crise, mesmo que a guerra acabe, que tudo isso aconteça, eles vão repensar o seu papel de pegar 95% do óleo numa única área. Não faz sentido para eles isso. Então, possivelmente, esses países asiáticos, que hoje pegam seu óleo lá em função da proximidade, porque acaba sendo um pouco mais barato e tudo mais, vão repensar isso e vão falar assim, será que vale a pena eu ter muitos milhões de barris de estoque aqui no meu país? Ou vale a pena eu investir em um país produtor e as empresas japonesas serem sócios das empresas nos países onde tem produção, para que o meu estoque estratégico esteja lá? E aí, quando você tem um país que é um grande produtor como o Brasil, e é livre dessas questões geopolíticas, né, principalmente das questões da guerra, que o Brasil é livre disso, país que tem relações com todo mundo, seja no mundo asiático, seja com a China, seja com os Estados Unidos, seja com a Rússia, com qualquer outra potência mundial, seja com o Japão, que o Brasil tem uma relação, né, construtiva com esses países, a gente passa a ser um porto seguro, tanto para o capital deles vir investir aqui, quanto para a produção deles ser levada para lá, para que eles tenham mais segurança energética. Então, acho que isso é fundamental. E eu acho que isso deve acontecer nos nossos próximos passos. Nós vamos ter um leilão
o leilão permanente de partilha, que acontece todo ano, a ANP que faz esse leilão, na área do pré-sal, nós vamos ter 23 novas áreas a serem leiloadas. Eu acho muito provável que novos entrantes venham participar desse leilão. Por quê? Porque eles deixam de gastar dinheiro para ter uma reserva estratégica, para investir dinheiro e produzir o seu próprio óleo. Já atraídos, então, por uma oportunidade. Atraídos por uma oportunidade. Então, pensando nisso, e aí você citou bem a situação da geopolítica, ou seja, o Brasil, assim como outros países, também vão acabar tendo nisso uma oportunidade de dizer, olha, a minha localização é essa, a minha situação é essa, eu penso assim essa questão política, porque o que estava se tentando fazer era essa frente única de coalizão, que não está acontecendo, porque cada um acabou tendo uma posição e um pensamento, e inclusive a gente pode dizer que talvez diferente dessa crise que a gente teve nos anos 70, essa participação política hoje seja pensada de forma diferente por conta da economia? Eu sinto que sim, e olhando a reação, não é a minha especialidade, né? Geopolítica, nem o posicionamento dos países, mas olhando a reação dos países da OTAN em relação à guerra, você vê uma diferença muito grande. Você vê que foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos, a questão da guerra. Isso não foi aprovado, né, na aliança, e os países da aliança não se comprometeram com a guerra. O que também incomoda agora o presidente Trump, que diz que não participaram, portanto ele não vai terminar e tudo mais. Como eu disse, não é a minha especialidade. Mas eu vejo países como França, Inglaterra e outros países da aliança se posicionando no sentido de, olha, essa guerra não é minha, não fui eu que participei e eu estou sofrendo consequências gravíssimas pela atitude de um outro país. E agora me parece que está tendo uma reunião de 35 outros países no sentido de eles tentarem liberar o estreito. Mas eu não sei se eles vão usar a força para liberar o estreito. E me parece que o Irã também, como disse, não sou especialista, e as notícias que a gente vê, que o Irã está mais propenso a trabalhar com esses 35 países do que, obviamente, com o país que o atacou. Mas quando a gente faz essa leitura, dessa vez diferente da anterior, a parte econômica acabou sendo mais um foco principal do que a própria parte política da situação. Sem dúvida nenhuma. E por isso que assusta a gente, né? Quando você percebe que os países estão sentindo, lógico que cada um de uma forma diferente, sentindo muito o peso dessa guerra, o peso econômico que essa guerra está trazendo. E ela tem menos de 2 meses, né? Então, se isso se prolonga, os países vão sentir isso de uma maneira muito forte. E, de novo, volto a dizer, o Brasil está reagindo muito bem a isso, certo? É claro que se a gente tivesse outros mecanismos, se a gente tivesse outras empresas, e empresas até que foram privatizadas, como a BR Distribuidora, talvez fosse mais fácil a gente reagir, talvez a gente reagisse mais rapidamente. Mas o governo acabou de tirar impostos do diesel, tirar impostos do querosene, tirar impostos do gás de cozinha, subsidiar o gás de cozinha, para que os impactos na inflação nacional fossem os mínimos possíveis e a gente pudesse sair dessa crise numa situação melhor. E isso só é possível porque há um aumento de receita na parte da produção. Então a PPSA, que previa no orçamento inicial de venda de óleo ter 22 bilhões de reais de contribuição para a União, nós já estamos passando para 28, dependendo dos preços, a gente pode chegar a 30 bilhões de reais, ou seja, nós vamos ajudar, né, a produção nacional vai ajudar o governo a custear esses 40 bilhões de reais que ele está gastando para poder, que ele está investindo, na verdade, para poder que a inflação nacional não acompanhe a inflação mundial. Então, sei lá, vão vir mais 10 bilhões da PPSA, vai vir mais imposto de renda da Petrobras, porque ela vai ter um lucro muito maior, vai vir mais dinheiro de royalty, vai vir mais dinheiro de participação especial, que quando o lucro das petroleiras aumenta, mesmo numa concessão e não numa partilha, o lucro aumenta muito, existe essa compensação para o Estado, que é essa participação especial. Então tudo isso vai aumentar em termos de receita. E o governo ainda implementou o imposto de exportação, que é também para tentar diminuir a saída do óleo nacional e ter uma arrecadação para ele compensar internamente aquilo que a gente importa. Então qual que é a ideia? Olha, eu exporto muito óleo
então eu preciso de tirar um pouco de dinheiro disso para que aquilo que eu importo, eu possa importar um pouco mais barato e fazer com que a população sofra pouco em relação à guerra. Então, se você pensar o que está acontecendo no Brasil contra aquilo que está acontecendo, por exemplo, no Japão, a gente vê que a gente está muito mais bem posicionado. Não dá nem para comparar a situação nacional com a situação japonesa ou com a situação da Indonésia, por exemplo, que estão sofrendo horrores com essa guerra. E mesmo a China, com essa potência toda, ela também está comprando muito óleo. Então, a gente tem a perspectiva, só para você ter uma ideia de como é que as coisas são comparáveis, os nossos leilões, normalmente, os resultados dos leilões são Brent, que é a referência, sim, menos $1, menos $2. Você imagina que o cara tem que comprar aqui, transportar, levar lá no país dele e tal, e chegar lá e vender. Então, para tudo isso, ele precisa comprar um pouquinho mais barato. Quando você olha o mercado mundial agora, o petróleo físico está valendo Brent mais $12. Brent mais $10. Ou seja, inviabilizando. Ou seja, apesar do preço do Brent ter aumentado, sim, muito, as pessoas estão dispostas a pagar mais do que o Brent, desde que o óleo chegue rápido para elas. Então, você imagina como que isso vai gerar de inflação nesses países, certo? O Brent, a previsão nossa do Brent para o ano era $58. Ele está 100, 110, e os caras ainda estão me pagando mais $10 lá no FOB China, estão pagando $10 a mais do que esse valor, certo? Então, assim, é um aumento do preço da energia mundial que vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma diminuição do crescimento mundial, uma crise mundial, e o Brasil está reagindo muito bem a essa situação. Se a gente fizer uma análise, então, porque o brasileiro critica o próprio brasileiro, é aquela síndrome do vira-lata, né? O que é nosso não é bom, isso aqui está errado. Mas se a gente olhar para essa questão da exploração do petróleo, eu participei, inclusive, como repórter lá aquelas vendas do pré-sal, e inclusive, numa delas, apanhei de black bloc, perdi todos os ligamentos do meu ombro, porque a crítica era muito forte. Mas olhando para trás e voltando para agora, para esse momento, que bom que teve esse investimento. Quer dizer, a gente está conseguindo se consolidar nessa crise porque houve um investimento nessa área. Sem dúvida. As áreas estratégicas do país, elas têm que ter mecanismos de proteção. Não é uma questão de ser de esquerda ou de ser de direita. É uma questão de ser nacionalista. É uma questão de se posicionar de forma estratégica em relação ao mundo. A gente não pode ter essa síndrome de vira-lata ou de esquerdista ou direitista, de que ele tem que vender tudo, não pode participar de nada. Imagina o seguinte, o governo agora fez 2 medidas provisórias para gastar 40 bilhões de reais. Esses 40 bilhões de reais serão compensados em produção de óleo, possivelmente. O imposto sobre exportação, mais as receitas que a União tem desta produção. Se a gente não tivesse, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, e veja bem, foi uma coincidência que o presidente Lula, naquela época, anunciou o pré-sal, e agora o presidente Lula está de novo no governo, certo? Assim, o que importa é que essa política durou 25 anos, durou 20 anos. Ou seja, aquilo que foi investido há 20 anos atrás, hoje está salvando o Brasil. E aí, quando eu falo investir, as pessoas pensam que são os tubos, os FPSOs, a parte física que você vê lá hoje. Mas não é só isso. Eu acho que é impressionante você dizer o seguinte, tem uma plataforma que fica sobre o mar, fica sobre o mar, embaixo dele tem 3 quilômetros de água, depois disso tem 2 quilômetros de rocha, depois disso tem mais 2 quilômetros de sal, para depois chegar no óleo. E o Brasil tem a tecnologia para manter essa plataforma lá em cima, passar a água, perfurar a rocha, perfurar o sal, preparar esse poço e colocar bombas injetoras em outras partes, em outros poços, para que esse óleo suba e chegue lá em cima. Isso, uma plataforma dessa, às vezes tem 15 poços, 20 poços, e eles estão a 12 quilômetros para lá, 7 quilômetros para cá, 8 quilômetros para cá. Você imagina 12 poços a vários quilômetros de distância um do outro, flutuando no mar, e esses canos, esses tubos, chegam lá e conseguem trazer o óleo até essa plataforma.
Você imagina quanto se investiu em tecnologia para conseguir isso? Será que é coincidência a Petrobras ter feito isso como uma empresa de governo? E veja bem, eu não estou falando nem estatal, estou falando uma empresa de governo. Estou falando uma empresa que pensa na sua produção de longo prazo. Talvez uma empresa privada, como não tinha certeza se isso tudo ia dar certo, talvez não tivesse investido tantos bilhões de reais para, quem sabe, conseguir produzir. Então, quando a gente investe em tecnologia, quando a gente investe em desenvolvimento e gasta-se muito dinheiro neste investimento, você está investindo no seu futuro. Você está investindo no seu aprendizado. E esse exemplo agora do pré-sal é a realização disso, de uma coisa que você investiu por anos, que você aprendeu a fazer, que você desenvolveu a tecnologia, que você consegue produzir e que agora você está tirando os frutos. E esses frutos estão protegendo o Brasil desse momento de guerra no mundo que está uma crise gigantesca se aproximando. A gente sabe que é um pouco mais complicado, mas a gente precisa falar sobre óleo também. Qual é a diferença dessa nossa produção e dessa nossa capacidade de até, vamos botar entre estar ajudando o planeta? Olha, o óleo do pré-sal, de uma maneira geral, é um óleo leve, de uma maneira geral. É lógico que nós temos uns mais leves do que outros, os poços mais leves do que outros, né? Jazidas melhores do que outras. Mas, de um modo geral, a gente tem uma emissão de carbono que é mais ou menos a metade da média mundial, certo? Do nosso óleo. E os investimentos que estão sendo feitos no Brasil, a maior parte das jazidas são operadas pela Petrobras. Mas, por exemplo, agora a gente tem a Equinor, que é uma empresa norueguesa, que está operando uma plataforma aqui no Brasil. E a Equinor já investiu na FPSO deles, né, num modelo de ciclo combinado para geração de energia, que ela aproveita muito o gás, né, e gera energia com uma emissão ainda menor. Então, toda essa tecnologia que a gente veio falando, né, de desenvolvimento, ela pode ser aprimorada. E que o fato da gente produzir óleo não quer dizer que a gente não está protegendo o meio ambiente. Eu acho que a gente está evoluindo ao longo do tempo para que a gente faça com que as pessoas tenham acesso à energia, que as pessoas tenham qualidade de vida, que o país possa explorar a sua riqueza, mas que ao mesmo tempo a gente faça isso da maneira mais adequada possível, protegendo o meio ambiente, com muita segurança e cada vez com menos emissões. O Brasil é um país que investe de uma forma geral e tem uma energia já mais limpa do que a média do mundo. Disparadamente. Disparadamente. A gente já faz isso. O fato da gente estar explorando o nosso óleo não quer dizer que a gente está abandonando essa agenda. A gente, muito pelo contrário, está trabalhando com novas tecnologias para que essa agenda esteja dentro da nossa produção. E todas as empresas que investem aqui, elas sabem dessa consciência brasileira e elas se submetem às regras nacionais para que a gente tenha produção, desenvolvimento, riqueza, acesso, emprego, renda e ao mesmo tempo esteja protegendo o ambiente, contribuindo para o mundo, para que o mundo tenha uma qualidade de vida, um ar mais adequado, para a gente pode trabalhar no sentido de diminuir o aquecimento global e tudo mais. E o Brasil continua contribuindo nisso. Então, quando a gente está numa empresa de óleo, às vezes a gente é criticado simplesmente por estar numa empresa que produz óleo. Mas a gente tem que repensar um pouco isso. E como eu era do setor elétrico, né, especificamente energético, mais elétrico, e eu sabia que a produção nacional era 90% de renovável, isso me orgulhava muito. Quando eu vim para cá, grandes amigos ambientalistas, né, me questionaram, olha, mas aí você vai para o outro lado agora, o lado da produção. E hoje eu posso ajudar a conscientizá-los de que aqui também o investimento é muito bem feito e que a gente pode proteger o nosso planeta mesmo produzindo óleo, mas levando qualidade de vida às pessoas, desenvolvimento nacional, crescimento. E eu acho que ainda tem muita gente no mundo que não tem acesso a uma energia adequada. Queria encerrar pedindo a você, acho que o momento mais desafiador é deixar um recado para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, preocupadas. Obviamente, num primeiro momento, a gente pensa na crise humanitária, nas pessoas que estão sofrendo, vidas que estão sendo perdidas,
mas o impacto também disso para vidas humanas. Queria que você deixasse um recado para tentar amenizar no coração das pessoas, principalmente de quem não é da área, ou seja, a população em geral, o que a gente pode se sentir mais protegido nesse momento, economicamente, mas também socialmente em relação a essa guerra. Eu acho que, como você mesmo disse, tem uma questão humanitária que suplanta todas essas questões econômicas, de oportunidade e tudo mais. Mas eu tenho muito orgulho de estar participando de uma indústria que ao longo de 30, 50 anos investiu em tecnologia, investiu em desenvolvimento de equipamentos, de máquinas, de conhecimento, para que a gente chegasse a um momento desse de crise mundial e pudesse reagir. Todos os países do mundo estão sofrendo e vão sofrer, todos eles. Inclusive, os próprios americanos estão sofrendo, está tendo inflação lá também, aumento de preço de energia lá. Na Europa todos vão sofrer, na África mais ainda, na Ásia estão sofrendo muito. Mas o que eu acho que é importante é a nossa capacidade de reagir, certo? Eu acho que o fato da gente ter feito todos esses investimentos fez com que o Brasil tivesse numa situação ainda de estresse, porém esse estresse é muito mitigado pelas nossas escolhas de anos atrás. Essas escolhas fizeram com que o Brasil tivesse uma capacidade muito grande de se posicionar perante essa crise e até gerar oportunidades através dela. Nós estamos sendo vistos como um país, como um porto seguro. Nos nossos últimos leilões a gente já percebeu isso. Nós temos as maiores empresas petrolíferas do mundo estão aqui. Algumas delas já estão investindo em produzir aqui. E eu tenho certeza que a partir dessa crise, mesmo o mundo asiático, que é longe, né, territorialmente da gente, vão enxergar o Brasil como um porto seguro, como uma oportunidade para eles se protegerem dessa crise internacional e vão investir aqui no Brasil, porque sabem que aqui a gente segue os contratos, sabem que aqui a gente segue a legislação, sabe que aqui a gente entrega um país estável, embora todas as críticas aconteçam, se as maiores petroleiras do mundo, que são as maiores empresas do mundo também, fora a área tecnológica, estão aqui, é porque elas entendem que o Brasil é uma grande oportunidade e será ainda mais. Isso já acontece com os europeus, já acontece com os asiáticos, com a China em especial, já acontece com os americanos, mas agora passa a acontecer com o mundo asiático, onde a gente tinha pouco acesso, mas que agora virá para cá, eu tenho certeza disso. Porque nós, de fato, somos, além de sermos alegres, além de sermos felizes, além de sermos tudo que o mundo diz que a gente nós somos inteligentes, competentes, sabemos fazer, obedecemos a legislação, temos um regulamento estável, que é adaptável ao longo do tempo, como todos os países são. Nós não quebramos contratos e nós seguimos investindo em desenvolvimento. Eu tenho muito orgulho de dizer que, se a gente olhasse o Brasil há 30 anos atrás e olhasse o Brasil de agora, a gente mudou e se desenvolveu muito nesses 30 anos. Nós melhoramos muito, estamos muito melhores do que antes. Antes, como diz o próprio presidente Lula disse uma vez, uma marolinha, né, um tsunami no mundo aqui virou uma marolinha. Talvez, né, com os exageros, que tudo, está acontecendo de novo. Está tendo um tsunami no mundo e nós aqui temos um problema, sim. Mas ele é muito menor do que seria se a gente não tivesse se preparado para ser independente, para ser, de fato, livre. Maravilhoso. Quero te agradecer imensamente mais uma vez essa aula de mundo, de Brasil, inclusive, né? E abrir as portas sempre aqui do canal para você, é só chamar que a gente vem correndo, até porque nesse visual maravilhoso aqui, estamos sempre aqui. E se você curtiu, gostou desse conteúdo, vai lá, ó, já clica aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda a sua opinião. Quem sabe na próxima a gente não volta aqui para tirar a sua dúvida com Luiz Fernando Paroli.
Estamos à disposição sempre. Obrigado pelo convite, obrigado por nos convidar para estar aqui, para poder falar um pouquinho do que a gente está aprendendo ao longo dessa crise, certo? Que a gente está vivendo ao longo dessa crise. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela presença e pela entrevista. A gente que agradece. Obrigada.